Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito desse podcast, claro. E você deve estar me vendo de novo com essa blusa. Pô, João, você só grava Cubicast com essa blusa, não toma mais banho? Eu tomo e eu não gravo Cubicast todo dia, tá? E eu também tenho uma máquina de lavar. Então, joga ela lá dentro, ela sai e eu posso usar de novo, beleza? Para de pegar no meu pé. Ou então me dá uma outra blusa, tá? Eu coloco a caixa postal aqui pra vocês mandarem. Beleza? Ó, eu troquei até o microfone pra aparecer aqui, ó. Tava usando o pretinho no outro, o branquinho nesse, revezando, tá bem? Olha, hoje nós temos um assunto muito interessante e eu fui estudar o que era dicotomia. Eu até coloquei as luzinhas coloridas aqui, ó, pra gente poder falar da dicotomia que a segurança traz, talvez inerente, não sei. Nós vamos descobrir, nós vamos falar com uma especialista no assunto, não só de segurança, tá bom? Para isso, eu vou apresentar para vocês nossa convidada de hoje, Caroline Assunção. Por favor, diga para o mundo quem é você. Boa, obrigada, João. Bom, pessoal, meu nome é Caroline Assunção, né? Trabalho aí com segurança da informação já há 14 anos. Com TI, eu acho que eu já perdi as contas, então, assim, é uma carreira bem longa. Eu já fiz de tudo que vocês pensarem sobre segurança, então, poxa, desde infraestrutura, vi nascer esse movimento cloud, esse movimento DevOps, e todo esse cenário aí que a gente hoje trabalha, né, no nosso dia a dia. Acho que eu fiz parte aí desse movimento, né? Como bons millennials que somos, aprendemos a viver aí na mudança. E hoje me especializo aí em desenvolvimento seguro, né? A gente trabalha para que as aplicações fiquem mais seguras, mais resilientes, principalmente dado o cenário que a gente tem atual, né? A gente tem um mercado financeiro bastante digitalizado, isso significa que tem bastante fraudador, então o perigo é grande, e aí isso é muito bom, né? Que eu não fico sem trabalho. Isso, com certeza. Tirando o tempo, né, eu realmente, além de me especializar em segurança e desenvolvimento, eu realmente também me especializei bastante no setor bancário. Então, foquei minha carreira toda para trabalhar no mercado financeiro, porque eu acho super divertido, legal, a forma como a gente faz as coisas, os riscos. Acho que isso é bastante interessante, então... Eu hoje trabalho liderando uma equipe de AppSec, né, numa empresa bastante... um player bastante relevante, assim, no mercado atual, e é isso. Massa, maravilha. Olha, eu conheci a Caroline numa palestra lá no encontro da OASP, em São Paulo. Inclusive, Cristiano, você está devendo aparecer aqui no Cubicast, hein? Inclusive, se você está escutando isso aqui, nunca foi num meetup, ou nunca foi no meetup da OASP, OWASP, cada um fala de um jeito isso aí, mas é desse jeito que escreve. Então, procura lá no Meetup, tem sempre encontros e são muito legais. E o que eu mais gosto é que eu já fui em alguns, e o que eu mais gosto é que não é um lance que você vai entrar e sair e tipo, não entendi nada. Eu não sou um perito em segurança, nem é a minha área essa, né? Mas eu consegui acompanhar a palestra da Caroline, e foi muito boa, inclusive. Tirei foto de vários slides, tenho aqui para estudar e etc. E, inclusive, eu vou começar nosso papo sobre isso, porque foi, talvez, a primeira provocação que você fez, né, foi essa, se mais visibilidade é melhor. Então, a gente podia começar por aqui, né? Dar mais visibilidade para o time, para os desenvolvedores, DevOps, para a turma toda. É melhor? Esse é um lema bastante interessante, né? Acho que ao longo da minha carreira, eu sempre fui uma pessoa muito orientada a dado. Então, tudo que precisava ter visibilidade, eu queria ter. Enfim, eu acho isso muito relevante para quando a gente está tomando decisões ou a gente está entendendo aonde a gente está, né, dentro da tecnologia. Então eu era realmente muito fissurada com, cara, preciso de visibilidade, preciso entender, preciso compreender. E ao mesmo tempo, a gente também tem essa necessidade de passar essa visibilidade para o outro, né? E aí, com as rugas aparecendo, os cabelos brancos aparecendo, eu comecei a observar que quanto mais visibilidade eu tinha, mais o meu backlog crescia. E aí realmente começou uma loucura na minha cabeça, que eu ficava assim, meu Deus, talvez eu precisava não saber para conseguir lidar com o que eu já sei, né? E aí é uma faca de dois gumes, na verdade, né? Você ter a visibilidade significa necessariamente que você precisa agir, porque a visibilidade sem a ação, ela só é
na verdade, é uma coleção de problemas no qual tá lá, todo mundo sabe e ninguém faz nada, né? Então, não ter ação, não saber priorizar, não saber trabalhar com a visibilidade é um problema também, né? Não adianta a gente também ficar querendo a visibilidade a todo custo, sem saber exatamente o que você vai fazer com aqueles dados, ou o que aqueles dados são interessantes e relevantes dentro daquele contexto. Então, saber tratar essa visibilidade é tão relevante quanto tê-la. E eu acho que a maturidade que ensina isso pra gente, né? Porque em algum momento você vai receber ali um incidente, né? Algo vai acontecer, você vai falar, caramba, meu dashboard lá, ele apitou mesmo, e eu não vi, né? Poxa, passou mesmo aquele log lá, que estava com erro lá na aplicação, e eu realmente não vi, né? E não ver é muito ruim, assim. Né? E é isso, e assim, a questão que a visibilidade dá, eu percebo também, né? Quanto mais visibilidade você dá principalmente quando a gente está falando sobre segurança, né? Quanto mais visibilidade você dá, mais dashboard você dá, mais noção você dá, mais talvez as pessoas sintam que estão seguras. Então também existe essa sensação de segurança. Poxa, eu tô vendo tudo, então eu tô seguro. Não, você só tá vendo uma quantidade de problemas, né? Sim. A segurança vem exatamente de você conseguir priorizar, entender o que precisa ser resolvido para que o risco seja adereçado, né? Ultimamente, eu tenho estudado bastante economia, que não tem nada a ver com a segurança da informação. Mas eu acho bastante relevante porque existem fatores específicos que a gente precisa aprender a separar desse mar de coisas de inundação que a gente tem, para a gente entender onde que de fato eu estou fazendo a diferença, onde que isso aqui vai mexer o ponteiro, né? Mas eu divago. Mas é isso. Essa questão da visibilidade passa muito por aí, sabe, João? Eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque parece que cria mais ruído, né? Eu sempre ouvi isso quando a gente está falando sobre monitoração e a gente começa a monitorar. Eu venho dessa área de operações e monitoração, e quando a gente começa a monitorar um monte de coisa e a gente não acertou o threshold e esses detalhes, e aí você começa a ter um monte de alerta e você começa a ignorar esses alertas. Uhum. Vai ter alguma coisa, vai ser nesse dia. Exato. Já me ocorreu, conheço pessoas que já ocorreram e quem ainda não ocorreu, vai ocorrer. Fique calmo. Então é uma questão... Exato. Vai acontecer com você uma hora ou outra na sua carreira. Né? É natural. É natural. E eu acho que isso é muito isso é muito parte realmente dessa cultura que a gente tem de querer ver tudo. Ver tudo é ótimo. Mas a gente tem que também compreender que ver sem fazer é problema, porque eu estou assumindo um risco que eu realmente talvez não deveria estar. E também é muito relevante a gente pensar isso pro lado do desenvolvedor, né? Assim, como também uma desenvolvedora, a gente recebe, principalmente dentro de um ambiente corporativo, poxa, o dev tá ali, ele recebe estímulos de todo lado, né? É um dashboard com vulnerabilidade que ele tem que olhar, uma pipeline que quebra, é um PM pedindo um negócio de última hora, é o pessoal ali de DevOps que, poxa, o Kubernetes caiu de novo, e aí fica confusão, o ambiente de homologação não sobe, aquela loucura. Então, assim, é realmente muito complexo. E aí, eu acho que parte também do papel de segurança realmente é pegar esses dados, né? Compreender a aplicação, conseguir valorar aquilo que realmente precisa ser corrigido, né? Uhum. Porque senão o dev vai olhar aquele dashboard com 50 milhões de vulnerabilidade e falar, cara, tá bom, 50 milhões em uma, né? Vamos pôr mais uma aqui, porque isso tem que subir. E, novamente, tá todo mundo vendo. A visibilidade tá lá, né? E aí o risco tá sendo assumido também, porque, poxa, eu não tenho o que fazer. Eu não sei nem como começar, né? Eu gosto bastante de uma iniciativa na minha carreira que ela é de educação. Eu sou uma pessoa, minha formação, né? Ela passou também bastante, foi professora e tudo mais e tal, e eu realmente acredito muito na educação. E aí eu peguei muito desenvolvedor durante a minha carreira que não sabia nada de segurança. E eu achava isso muito, muito ok. Sabe por quê? Porque a gente não vê isso na faculdade. E assim, esperar do desenvolvedor, muitas vezes um desenvolvedor júnior, que nunca viu segurança na vida, que não sabe o que é um XSS. Tinha desenvolvedor que falava comigo assim, eu duvido que existe hack. Então assim, sabe? Eu duvido que as pessoas realmente hackeiem algo. Uhum. Então assim,
Você pegar esse desenvolvedor, aprender, ensinar para ele e tudo mais, esperar que ele tenha proatividade de poder olhar, julgar e falar, isso aqui parece um risco maior ou menor, eu acho que é bastante inocente também das equipes de segurança. Então, é necessário que a gente consiga estruturar uma forma correta da gente dizer exatamente o que precisa ser corrigido, né? Por quê? Porque a valoração do risco precisa vir da segurança e o dev realmente precisa auxiliar nesse processo de valoração. Nem tudo precisa ser tratado da mesma forma. Tem vulnerabilidades que precisam ser corrigidas primeiro. Tem vulnerabilidades que pode ser corrigida depois. Ou a gente pode simplesmente assumir que isso é parte da vida como ela é. Eu falo essas coisas da comunidade de segurança, levanto o cabelo e falo, meu Deus, como assim? Gente, vão ter vulnerabilidades nas coisas. Um cookie não vai ter uma flag correta. Esperar perfeição, eu acho que é um pouco inocente da nossa parte, né? Eu acho que no momento que a gente está, é falar realmente sobre como que a gente pode conversar ali com o desenvolvedor, entrar dentro do movimento dele, né? Tratar essas coisas sobre um aspecto mais preventivo, sem deixar o negócio ir para produção, mas ao mesmo tempo trabalhando junto, porque atualmente está todo mundo querendo entregar, todo mundo querendo fazer revolução digital, todo mundo querendo fazer tudo com IA e simplesmente não tem tempo. Então, essa é a realidade, né, do mercado, se a gente for olhar. E acho que até para a empresa, né, quando vai olhar, você citou o PM, mas tem muito mais gente envolvida aí nisso, né, até pelo olhar do dev, né, ou talvez da empresa empurrando o dev. Tem, inclusive, o time to market. Então, a gente tem que lançar isso agora. Exato. E aí, quem tem o crachá suficientemente grande para dizer não vai? Exato. Eu acho que isso é uma pergunta muito relevante. Muitas vezes, assim, principalmente no início de carreira, eu ficava, tem uma vulnerabilidade aqui, isso não deve ir para produção. Aí o dev falava comigo assim, não, mas eu assumo o risco. Tá, mas você deveria estar assumindo o risco, querido. Exato. Nem eu, nem você deveríamos estar assumindo esse risco. Vamos pôr aqui para alguém decidir. Quem deve se decidir? Será que deveríamos ser nós? Ser eu e você? Óbvio que não. Então, eu acho que esse processo também passa, esse processo da gente, com toda essa visibilidade e com a valoração certa do risco, né? Poxa, essa aplicação aqui é uma aplicação financeira, a gente tá fazendo Pix nesse aplicativo, né? A gente tá tirando dinheiro das pessoas. E esse outro aplicativo aqui, ele é só para falar assim, olha, amanhã vai ter um evento. Então, poxa, são duas aplicações totalmente diferentes. Eu vou tratar com a mesma rigidez as mesmas aplicações? Não vou. Né? Quem é o responsável realmente na organização que vai dizer, ok, podemos subir com essa vulnerabilidade aqui, o risco está aceito? E quem que vai ser a outra pessoa que vai falar a mesma coisa para outra aplicação? Sabe? Então, assim, é necessário que as empresas, de fato, aprendam quais são os seus ativos, quais são as suas aplicações que são críticas, quais são as aplicações que são relevantes para o negócio. Né? A maioria das empresas hoje digitais que a gente está trabalhando vão ter necessidades diferentes. Eu estou falando bastante de mercado financeiro, mas se a gente olhar para a saúde, é um outro cenário. Então, por exemplo, eu tenho máquinas que vão deixar as pessoas vivas, que estão ligadas dentro da rede, né? Então, poxa, talvez aquilo seja mais interessante do que o site da empresa. Então, proteger aquilo ali faz muito mais sentido do que, de fato, proteger ali aqui um site público, alguma coisa nesse sentido. Então, vai mudar de acordo com o segmento que a empresa está, né? E é relevante que o time de segurança e principalmente os desenvolvedores compreendam isso. Há de se pegar toda essa visibilidade, pegar todos esses dados e falar assim, gente, não dá para resolver tudo. Vamos aprender a saber quem é que vai dar o crachá para aceitar o risco, o que não é aceitável, isso não é um apetite. Nós não estamos dispostos a correr esse risco. Isso aqui não vai. Agora, isso aqui, galera, isso vai, sabe? Isso aqui vai. E aí a gente corrige numa outra sprint, numa outra sprint. Eu, pessoalmente, como pessoa de segurança, eu gosto bastante do modelo ágil, porque, de fato, faz com que as pessoas entreguem coisas, né, com uma frequência maior. Isso significa que também as vulnerabilidades são corrigidas mais rápido, se a gente parar para pensar. No modelo anterior, né, tem um waterfall ali, eu tinha um produto que demorava anos para ser corrigido. E aí, quando você ia corrigir alguma coisa que já estava em produção, era mais anos. Eu tinha um tempo, uma janela de exposição muito maior. E é necessário também que o time de segurança aprenda a lidar com essa questão do agile, aprenda a saber falar essa linguagem, aprenda a falar produto para que a gente entenda quais são as janelas também de correção que são necessárias. Então, assim, eu sou muito defensora do desenvolvimento e segurança não deveriam ser inimigos, eles deveriam ser melhores amigos. Mas, infelizmente, não é esse cenário que a gente vê, viu, João?
É verdade, é verdade. Mas olha, eu gostei que você falou que a gente já é meio velhinho desse jogo. Então, você acha que segurança está sendo o último a chegar nessa festa? A se flexibilizar? Porque quando eu comecei minha carreira, e eu já contei aqui 1000 vezes, a Local Web, um abraço, Local Web. Os caras de segurança ficavam num canto, e mesmo sendo um andar só, dava pra você ver, assim, era um canto meio escuro, meio... Tinha um cara até que o teclado tinha as teclas apagadas, então... Nem sei, ele devia errar a senha toda vez, eu sei. Mas segurança eram aqueles carinhas ali que você tinha que pedir uma bênção, que era algo meio travado, uma politicagem, e até com chefia, né? Você via que, tipo, pra alguém chegar e dar uma carteirada de que algo ia passar por cima de segurança, mas tinha que ter um crachá, um paycheck, como diz os gringos, que, nossa senhora, tinha que ter de 5 dígitos em diante, querido. E aí a gente viu esse movimento, né, de DevOps e todo mundo caminhar, e eu acho que eu tinha uma visão equivocada, eu acho, no passado, que todo mundo foi caminhando para ficar mais próximo do desenvolvedor. Mas, na verdade, eu acho que todo mundo foi caminhando para ficar mais próximo do produto, inclusive o desenvolvedor. Isso. Que o desenvolvedor teve que parar de ser tarefeiro, né? Eu fiz minha task. Não importa a sua task, o produto não foi entregue, animal. Isso. Né? Desculpa os animais, desculpa. Então, e aí operações têm se movido nesse sentido, e eu acho que agora, né, a gente tem falado mais sobre shift left, sobre trazer segurança para a mesa de verdade, assim, e não ser tipo, não, mas a gente já pôs o sonar aqui para rodar. Pelo amor. Sim, eu concordo em absoluto, assim, o mercado, assim, o que eu posso falar? Talvez aqui os meus colegas vão me bater depois, mas eu vou dar opiniões polêmicas aqui sobre a minha profissão. Vamos nessa! Mas o que ocorre com segurança, né? Segurança nasceu de um lugar onde realmente se precisava bloquear, porque não se entendia, né? Segurança, muitas vezes, eu sinto que parte do que a gente fala hoje de segurança, ela nasceu ali com infraestrutura. É o cara falando de firewall, é o cara falando de borda, é o cara falando de antivírus nas máquinas. Então, eu tava falando muito infraestrutura, muita infraestrutura, muita infraestrutura. Obviamente, com o advento da internet, né? A popularização dos aplicativos, a popularização das coisas, as coisas foram mudando bastante. E fora isso, a gente também vem pesando bastante, graças a Deus, né, nas regulações daquilo que a gente considera necessário para que se haja na segurança. Porque também, se não tiver regulação nenhuma, ninguém vai querer fazer segurança. Você foi fraudado? O problema é seu, entendeu? Você contou que não era seu, o problema é seu. Então, assim, é necessário também ter algum nível de regulação no mercado para que a gente realmente esteja mais seguro, que os nossos dados estejam mais seguros. Isso é um fato. Mas a cabeça, talvez, da própria área de segurança, ela ficou muito focada no techniquez, que é, eu vou precisar da tecnologia X para proteger o evento X, porque senão vai dar merda. E o grande problema é que quando você vai falar com qualquer executivo, C-level, desenvolvedor, com todo mundo que vai falar sobre risco, não tem como a pessoa debater, entende? Eu fico numa posição do que o que eu falar é verdade, porque eu sou o detentor do conhecimento, do vetor de risco. E aí, muitas vezes, eu sou o cavaleiro do apocalipse. Eu vou falar assim, poxa, se eu não fazer X, Y vai acontecer. Aí alguém paga pra ver. E eu vou ficar sentado na minha cadeira e falar assim, tá vendo? Eu avisei. E aí, na próxima vez, tudo que eu pedir vai ser feito. Entendeu? Então, a segurança criou pra própria segurança uma redoma, assim, do eu não posso estar errado, porque se eu tiver errado, você tá correndo um risco de não me ouvir. E é a minha função te impedir de fazer as coisas. Então, criou-se um cenário, um mercado, que agora, graças a Deus, vem mudando muito, mas um cenário, um mercado de profissionais que são cadeados. Não vamos fazer nada, né? Eu tinha um amigo que falava assim, você quer saber qual que é a melhor segurança que tem? É só desligar o data center. Acabou, tá todo mundo seguro. Então, assim, tá errado? Não tá errado. A questão toda parte daí. Precisamos fazer segurança desligando o data center, impedindo as coisas? Eu não acho que seja esse caminho. Porque se a gente impede também, não existe cenário no qual eu preciso proteger algo. Então, eu sou muito do cenário de segurança deveria ser escudo, deveria compreender o que está acontecendo na empresa, qual é o produto, qual é a operação, o que a gente está fazendo,
quais são os principais ativos, né? E qual que é o nível de risco, impacto que eu vou ter caso algo aconteça ali. Porque se eu traduzo para essa linguagem, fica fácil de todo mundo compreender o que está sendo falado e eu posso estar errado. Eu parto do princípio que segurança pode estar valorando errado também. Poxa, a segurança valorou que aquela aplicação ali é muito crítica porque ela faz uma transação. Mas talvez essa transação, na verdade, ela passa por uma checagem humana. É tão crítica assim? Talvez não. Se ela passa uma checagem humana, tem outro fator ali de autenticação que segurança não viu, então a valoração, talvez esse ativo não seja de alto risco, talvez outro seja. Tá vendo? Então, se eu tiver realmente sair do meu tecniquez, parar de falar essa vulnerabilidade aqui precisa ser endereçada com essa ferramenta e começar a falar sobre esses ativos são importantes, é isso aqui que esse ativo tem de risco, e se acontecer com esse ativo aqui, a probabilidade de dar um ruim na empresa, de parar a empresa é alta. A gente muda completamente a figura. Por quê? Porque o dev vai ser conscientizado, o cara de DevOps vai ser conscientizado, o cara de infra vai ser conscientizado, todo mundo vai ser conscientizado. E aí fica fácil do trabalho, porque eu não sou mais o cara que vai dizer o que é certo e errado. Eu tô só dizendo pra você aonde é o mapa de calor. Sabe? E como que eu faço isso? É ficando no tecniquez? Não, é indo lá no produto, entendendo, compreendendo, entendendo por que a gente tá usando Node em 2025, né? Enfim, sabe? E realmente tendo esse trabalho. E esse trabalho, ele é difícil, sabe, João? Porque muitas vezes ele precisa tirar também as pessoas de segurança da casinha técnica. Então a pessoa precisa aprender a falar negócio. E isso é um movimento que eu vejo que a segurança realmente vem fazendo. Tá tardio? Não sei. Não vou julgar. Mas eu estou feliz aqui que realmente esse movimento vem acontecendo. Eu sou bastante defensora dele, justamente porque não dá mais pra ser o cara da pizza debaixo da porta, sabe? Porque se isso acontece, as pessoas vão realmente ignorar você. Por quê? Porque a empresa precisa existir, a gente precisa ganhar dinheiro, né? Enfim, precisa vender algo. E senão você vai ficar lá realmente sendo o cavaleiro do apocalipse. Até que alguma coisa aconteça, você vai ficar lá, tá vendo? Avisei. Uma posição muito confortável até. Então você não tem skin no jogo. Se você não tem skin no jogo, que jogo você tá jogando, sabe? E ser colocado pra fora do jogo é muito triste, né? Porque aí você reclama, né? Tipo, poxa, mas ninguém me chama pra esse jogo. Você não joga quando a gente te chama. Exato, você vem carteirando todo mundo, vem jogando, sabe, trucando todo mundo aí com um 7 de ouro, sei lá o que é. E, sabe, você fica aí carteirando todo mundo. Não, vai fazer isso porque vai dar uma merda. Tá bom, por que vai dar uma merda? Por que você tá valorando dessa forma? Qual é o risco? Existem itens que a gente pode fazer pra gente mitigar esse risco, pra gente reduzir esse risco? Podemos trabalhar outra forma? É esse cara né, da segurança que precisa. Importante é que o desenvolvedor na outra ponta também precisa ter essa noção da criticidade do que ele está trabalhando. Eu me gabo bastante de ser uma pessoa bastante próxima do dev. E muitas vezes na minha vida, desenvolvedores chegaram e falaram: Carol, eu tô preocupado com isso aqui. Isso aqui é um problema, assim? E assim, facilita muito o meu trabalho, porque eu vou olhar junto com o cara e falar: olha, parece um alarme falso, pode seguir sua vida. Ou, olha, eu acho que a gente deveria discutir isso aqui melhor. E o trabalho fica fácil. Por quê? Porque o cara é conscientizado, vem pra mim, sabe? E a orientação é dada. Então, assim, é uma parceria que funciona bastante na minha visão e que deveria ser mais trabalhada nesse sentido, para que o desenvolvedor também tenha essa consciência do, cara, eu tô trabalhando um produto crítico aqui. Segurança tá falando, e não é só pra ser chato, não é só pra amarrar minha pipe, é porque tem um problema, né? Então, tem esse outro quid pro quo lá que os desenvolvedores precisam trazer também, precisam contar ali com a segurança. Não adianta ficar lá na caixinha também, debaixo da porta lá, a pizza, que também não vai funcionar muito, né, João? Mas eu acho que passa bastante por aí, sabe? E você falando bastante, eu acho que a palestra sobre as falhas retornarem, ela passa muito por aí, né? Ela passa muito sobre o desenvolvedor faz as coisas iguais, produz as mesmas vulnerabilidades, aí a segurança vai lá e fala: para de produzir essa vulnerabilidade. Aí ninguém olha a causa raiz de nada, simplesmente o dev vai lá, aplica uma correção, mas daí a pouco ele vai subir em um outro aplicativo com o mesmo framework desatualizado, que vai gerar a mesma vulnerabilidade. E assim, é um descolamento da realidade, porque é um retrabalho que a gente está tendo que não precisava, sabe? Porque se a gente volta e fala: cara, não vai subir com esse framework desatualizado, você vai gerar a mesma vulnerabilidade que a gente corrigiu 2 dias atrás. É chato? É incômodo?
mas ao mesmo tempo é necessário também. E, poxa, né? É necessário que a gente realmente tenha esse cuidado quando a gente vai produzir software, né? Principalmente dependendo do contexto ali daquele software. Uhum. Então, identificar a causa raiz, compreender, trabalhar arquiteturas mais centralizadas. Poxa, deixar na mão do dev a autenticação faz sentido? Não. Poxa, cara de segurança, vai lá junto com um arquiteto de software, desenha um modelo de autenticação centralizado, que o dev chama essa API e resolve a vida dele. Outra coisa que eu adoro falar é, vamos oferecer serviços de criptografia? Não vamos ensinar, vou explicar pro dev, não, oferece o serviço de criptografia. Se você precisar de criptografia, chama a API, pronto. Sabe? Vamos trabalhar a entrega do serviço para a empresa daquilo que a gente compreende que é seguro. Seja a segurança que faz, seja a arquitetura, seja uma célula, enfim, vários modelos podem existir. Uhum. O fato é, precisa ter padrão, esse padrão precisa estar claro para o dev, ele precisa saber a regra do jogo, segurança precisa compreender o trabalho do desenvolvedor. Já várias empresas que eu passei, colegas, de perguntar a colegas e falar, você sabe qual que é o stack de desenvolvimento que o dev programa? Um stack de desenvolvimento? Não, a aplicação magicamente aparece. Mas você é uma pessoa de segurança e não compreende isso, sabe? Uhum. Uma pessoa de infraestrutura, por exemplo, não compreendeu por que a gente tem... o que tem? Pra que usa Kubernetes? Poxa, você é de segurança de infraestrutura, cloud, você não tá entendendo por que a gente usa? Assim... O contexto tecnológico, ele é necessário também para a segurança, sabe? Uhum. Para fazer esse contexto, para fazer essa cola acontecer, né? Bom, acho que no final do dia, se não dar a mão, se não centralizar, se não oferecer serviço, se não deixar claro qual é a regra do jogo mesmo, como eu comentei, né? A chance disso sair despadronizado e criar as mesmas falhas é muito grande. Uhum. Tem que estar claro. E tem que cobrar do dev também. Poxa, é para você usar a API de criptografia. Não me ponha aí um algoritmo do nada. Usa a API de criptografia. Pôs o algoritmo do nada, corta a mão dele. Mentira. Joga no... Não. Só bloqueia a pipe dele. Entendeu? Tira o teclado mecânico dele. Exato, tira o teclado mecânico. O negocinho dele, o mousepad não é aquele negócio que é tapete grande que eles põem assim, que é cheio. O mousepad só foi crescer nessa desgraça. Porra. Mas, enfim, é isso. Não faz sentido. Tem a regra? Você sabe da regra? Não fez? Então, meu amigo, tá banido do GitHub por 5 dias. Pronto. Isso aí, pronto. É isso aí. Há uns 2 anos, talvez, a gente começou aqui na GitHub um programa, ou talvez uma aplicação, para escanear clusters Kubernetes atrás de vulnerabilidades e misconfiguration. E aí a gente começou a implantar e as pessoas usarem e tudo mais. E aí a gente via clusters com 50 mil vulnerabilidades, 60 mil. Uhum. E aí você fala, peraí, cara, calma aí, tá na casa do milhar. Não tem alguma coisa errada aqui. Uhum. E a gente acreditou que era, bom, vamos deixar num dashboard e deixar mais fácil para o dev poder olhar e, olha, você precisa atualizar essa coisa, você precisa atualizar esse módulo, você precisa atualizar isso aqui, precisa mudar isso. Mas mesmo assim, é milhar. Ninguém pega uma task de milhar. Se eu vejo uma task dessa, eu entrego um atestado no mesmo dia. Não vou fazer. Não vou. Tá louco. Chefe, não passa a task pra mim. Senão é um atestado que você vai ganhar. Mas aí, a gente foi percebendo que também tinha um outro problema, que eu não sei se falta visibilidade do chefe, porque alguém tá aceitando esse tanto de risco, sabe? Seja por negligência ou seja por omissão. Não sei se os dois eram a mesma coisa, mas tipo, você sabe que tá lá e não tá fazendo nada, ou você simplesmente não olha, e pra dormir tranquilo, minimamente, né? Então, pra poder dizer, né, eu não sabia, né, pra ter esse álibi. Mas você acha que, porque eu acho injusto a gente ficar jogando essa culpa nos técnicos, Uhum. porque grande parte dos técnicos, seja o DevOps, seja o Dev, seja o segurança, etc., não escolhe as tasks. Uhum. As tasks são trazidas para sua bolsa. Se vira aí. Então eu jogo essa culpa nos chefes, né? Seja o Tech Lead, ou PO, ou daí para cima, sei lá. Né? O que você acha sobre isso? Eu tenho uma opinião polêmica, talvez você não vai gostar. Prepara o corte aí, editor. É agora. Eu acho que essa questão sobre
Poxa, o PM, o cara de produto, o meu líder que deveria priorizar a segurança. Tem um fundo de verdade? Tem. Mas o técnico deve também ser capaz de compreender a necessidade disso ser realizado. Da mesma forma que eu cuido para que meu ambiente esteja estável, para que meu ambiente esteja disponível, para que meu ambiente não tenha incidentes de indisponibilidade, segurança também faz parte desse pilar. Uhum. Então, isso deveria ser rotina nos times, assim. Talvez porque a gente veio mais tarde no rolê? Talvez. Talvez a gente está trabalhando para poder encaixar e aculturar as pessoas com esse rolê? Talvez. O fato é, hoje a gente vive num mundo no qual segurança não dá mais para ser ignorada. Então, assim, talvez a gente realmente precise que os PMs, as pessoas compreendam a necessidade de pôr isso na task? Sim. Mas eu também acho que da mesma forma que a pessoa está sendo negligente e omisso, um técnico vendo essa situação, não fazendo nada, não apontando, não falando, não dizendo, olha, eu vou corrigir pelo menos uma, a mais crítica aqui, sabe? Eu acho que ele também faz parte dessa cadeia de omissão. Então, assim, dá para culpar só os líderes? Não. Dá para culpar só o técnico? Também não, é totalmente injusto. A gente, né, manda quem pode, obedece, quem tem juízes, quem tem boleto, na verdade, né? Mas a questão toda passa por aí, né? Qual é o nível, acho que também de omissão que você vai trabalhar dentro do seu próprio contexto enquanto profissional, sabe? Porque no final do dia, João, eu acredito muito que a carreira é sua, independente da empresa que você tá, sabe? E é isso, se segurança para você parte também da sua preocupação, então acredito que você vai fazer também um push, mesmo que seja você sozinho dentro desse contexto. Minimamente para documentar, dizendo, pessoal, ó, o backlog tá grande, eu corrigi a mais crítica, mas tem esses aqui, precisamos fazer algo. Eu preciso aqui trabalhar essa situação, porque assim, documentado minimamente tá, sabe? Eu acho que a parte do que te cabe foi feito. E aí, obviamente, as pessoas que precisam assumir esse risco ou estão sendo omissos ou negligentes também vão trabalhar, vão ter que lidar com as consequências disso, sabe? Mas eu acho que eu defendo muito, vou fazer a minha parte, sabe? O que eu posso fazer, eu vou fazer. Legal. E é muito por aí pra mim. Legal. Da mesma forma que a gente se preocupa mesmo com, cara, vou atualizar aqui pra evitar, sei lá, problemas de indisponibilidade. Com segurança é a mesma coisa, assim, se a gente parar pra pensar sobre esse aspecto, sabe? Então, é por aí. Legal, legal. Eu concordo bastante com isso. Inclusive, a gente meio que decidiu criar um novo produto, inclusive, que é pra você ter 0 vulnerabilidades nas suas imagens base. Porque muita gente ainda usa imagens públicas, né? Um abraço pro pessoal da Bitnami, viu? Esse episódio aqui deve estar saindo lá pro finalzinho de agosto. Dia 28 de agosto, as imagens da Bitnami vão desaparecer. Um beijo pra você que não atualizou e que não leu o e-mail que eu te mandei. Eu mandei pra todo mundo. Pode ir lá, procurar. João Brito Bitnami. Você vai achar só. Mas a gente acabou tendo essa perspectiva, né, de que se a gente consegue fazer um corte de 80%, 90% das vulnerabilidades de um container só com isso, o dev vai pegar uma task que agora tem 10 vulnerabilidades, de módulos que ele inseriu, que ele é dono dessa porcaria. Isso. E aí você vai falar para ele, querido, atualiza aqui, eu vou contar um que vai entregar a minha idade. Atualiza esse Image Magic do PHP. Atualiza esse aqui. Nossa senhora, meu Deus, que módulozinho do inferno é esse? Mas eu sou desenvolvedor, eu escolhi esse módulo, eu puxei ele para cá. Então, beleza, tá fácil para mim atualizar. É completamente diferente de eu pedir para um desenvolvedor PHP de novo. Hoje não vou falar mal de Java, hein, gente? Um episódio inteiro sem falar mal de Java. Eu vou conseguir, prometo. É injusto, eu acho, dizer para um dev, né? Sei lá, React, vou colocar mais longe ainda, atualizar um pacote GCC que tá lá dentro do container. Eu não sei se o cara que sabe React sabe compilar C. Não tenho certeza. Eu acho que são matemáticas diferentes aqui que ele está estudando. Então, a gente tomou esse lance. Mas aí eu volto a pergunta para você, por causa que falta, na minha visão, um ownership. Isso. Para usar de novo palavras gringas aqui. Ai, que Um abraço, Trump. Vai taxar o Kubicast nem a pau. Toma. Então, o ownership de quem vai se lascar, para não usar outra palavra, né? Quando esse estourar. Quem vai aparecer lá no jornal quando os caras pegar e roubar 1 bilhão, né, no Pix lá dos camaradas. Então, o que você pensa sobre isso? Porque aí eu
eu não sei se dá para dividir esse ownership entre a liderança e o técnico. Eu acho que aí parte muito, principalmente empresas pequenas, tem essa dificuldade, né, de definir quem é dono do quê. E quando a gente está falando de quem é dono do quê, a gente está falando sim de ownership, mas a gente também está falando de apetite de risco. Então, quando você fala, poxa, eu deixo a minha imagem atualizada e não deixo passar nenhuma vulnerabilidade. Poxa, o teu apetite de risco para infraestrutura e imagens é zero e tá tudo certo. Então, ou seja, o teu processo, mesmo que incipiente de segurança, ele existe um baseline, sabe? Agora, se pro dev, por exemplo, ele deixou estourar isso e aí foi para produção, então, quando a gente vai fazer a reconstrução de por que isso foi, né, por que isso foi explorado, ou seja, por que essa fraude ocorreu, eu vou descendo as camadas. Isso ocorreu por causa disso, porque era um magic no PHP, porque o dev não atualizou. Por que o dev não atualizou? Aí vem a pergunta. Se não está declarado e não está claro para ele que não era para atualizar ou não existia uma regra do jogo que ele não deveria atualizar, claro, fica difícil de eu responsabilizar o desenvolvedor nesse sentido. E é óbvio que o responsável por isso sempre é o cara do produto. Sempre é o camarada do produto que é o responsável por qualquer coisa que acontecer, mesmo seja um evento de segurança, né? É ele, junto com o executivo de segurança, que vão responder isso, inclusive, para o Bacen ali. Uhum. Aí a questão que falta é, poxa, mas por que não tinha um processo nesse sentido? Qual o processo que existia que ninguém falou que esse desenvolvedor que deveria ter sido atualizado? Ele falou alguma coisa? Então, a pergunta também cabe nesse sentido. Ele vai pagar por esse prejuízo? Não vai pagar por esse prejuízo. Dificilmente, a não ser que seja uma coisa muito deliberada, como eu vendi minha credencial para ter acesso. Supostamente. Supostamente eu vendia minha credencial para alguém e ter acesso a algo, não sei de nada. A não ser que seja uma coisa deliberada, dificilmente um técnico realmente vai trabalhar. Mas eu gosto de pensar que se existe um cenário no qual existe uma exploração e eu sou o técnico na ponta, eu minimamente vou falar assim, bom, pessoal, eu avisei. Nesse cenário eu sou a pessoa do eu avisei, sabe? Se eu sou o dev lá na ponta. Não, pessoal, eu avisei que precisava, mas, poxa, o produto fez push para me mandar dessa forma. Uhum. Entende? Eu acho que a reputação desse profissional, ela é diferenciada nesse sentido. Mas é a opinião da Carol, tá? Isso não é regra do mercado. Mas sim, você está correto. Existe um ownership nesse sentido que vai dizer que DevOps fez a parte dele, o desenvolvedor fez a parte dele. Por quê? Por que ele fez a parte dele? Porque estava no apetite de risco da companhia que ele não precisava atualizar o Magic do PHP. Subiu assim. E tá tudo certo. Agora, se existe um processo que diz o seguinte, olha, não pode subir nada de vulnerabilidade de biblioteca em PHP. O dev burlou isso e isso foi para segurança, aí sim existe uma responsabilização. Porque existia uma regra do jogo, a regra do jogo era clara, esse cara burlou o negócio e produziu esse software com vulnerabilidade que deu prejuízo. Aí esse caso é uma responsabilização direta. Eu tenho uma pergunta mais prática agora, que é sobre empresas que também ou não, né? Chegaram meio em segurança de um formato tardio, né? Bom, eu vivo no mundo de Kubernetes há 10 anos, junto com o Kubernetes. E aí, me parece que a gente colocou todas as cartas, até nas empresas, segurança chegou meio atrasado, assim. E parece que a gente pegou, igual naquela coisa de orçamento, e a gente colocou tudo em escalabilidade. Uhum. Ah, não, Kubernetes é para escala, é isso que a gente quer, porque agora toda aplicação é mundial, a internet está no celular e etc. Então tudo é para o mundo. Então a gente apostou tudo nisso. E agora a gente está voltando um olhar para a segurança. Eu acho que 2025 é o ano da segurança, porque todo mundo ouve o Kubecast e eu determinei que esse era o ano da segurança. Então a gente está falando, o mundo está se movendo para esse lado. É isso aí. Eu sou um digital influencer, me segue. Mas você acha que esse momento das empresas, como você acha que de forma prática, né? Porque não tem um greenfield, né? É raro se encontrar um lugar que, nós estamos começando do zero, vamos começar certinho, como a gente começa? Essa resposta normalmente é mais fácil. Agora, já está tudo rodando e a gente decidiu que agora vamos colocar um orçamentinho em segurança. Uhum. Como começar de forma prática, assim, né? Porque muitas coisas de segurança, pelo menos eu entendo, que elas são quase que filosóficas, assim. Quando a gente fala de shift left, por exemplo,
dessas práticas, né, Zero Trust e tudo mais, não é tipo, compre a ferramenta Zero Trust e coloque aí. Não é assim, né? É quase uma filosofia. Então, como que você pensa sobre isso? Eu acho que vai depender do tamanho da empresa, novamente vai depender do tipo de dado, do tipo de produto que a gente está ofertando, porque cada produto vai ter sua criticidade, né? E vai depender muito novamente, eu tenho a criticidade, quais são os vetores de ataque para aquela aplicação, né? E como que eu quero proteger. Então, se minha aplicação é uma aplicação de baixo risco, o investimento em segurança talvez seja um AF simples, né? Um AF open source, talvez resolva, né? Um Firewall open source ali também, alguma coisa mais tranquila. Mas, poxa, eu tô falando de aplicativo financeiro, que vai transacionar dados. Aí, que tem um nível de lucro grande. Poxa, aí eu vou estar trabalhando com regulações ali do Bacen, questões regulamentares ali, LGPD, etc. Aí o nível de investimento vai ser maior, né? Por quê? Porque eu vou ter mais vetores de ataque. Então, João, qual é a recomendação? É sempre, se possível, procurar um profissional realmente para fazer esse levantamento daquilo que a gente chama de modelagem de ameaças. Qual é a ideia da modelagem de ameaças? É fazer esse mapa de calor. É assim, ó, teu produto é esse, teu cenário de ataque é esse, e talvez você deva garantir investimentos aqui. Talvez você deva colocar pessoas nesse sentido aqui. Mas existe algo que a gente considera básico na segurança, que é, por exemplo, gestão de acesso, hardenização da minha infraestrutura, né, trabalhar com atualização e principalmente hardenização dos endpoints, né? Poxa, eu deve estar lá na casa dele, tá usando a máquina local dele, a máquina dele ou a máquina da empresa? Deveria estar usando a dele? Poxa, vazar esse código deve ser fácil. Então, assim, existem coisas que são básicas, boas práticas básicas, mas vai depender muito do contexto da empresa, do tamanho da empresa, do que a empresa de fato quer trabalhar esse cenário. Nesse sentido, pode parecer filosófico, mas existe realmente ali uma técnica por trás, que é, de fato, a gente modelar o que é que está disposto, essa empresa está disposta, né, de ocorrerem fraudes estando no mercado. Ou seja, uma vez que eu coloco esse produto lá, quais são os vetores, quais são os ataques, quais são os riscos que essa empresa pode ocorrer, e aí pode paralisar o negócio, pode perder, pode acabar com tudo, pode criar um problema regulatório absurdo que tem que fechar as portas. Então, a modelagem ela vai trabalhar nesse cenário. E aí a modelagem ela vai trabalhar bastante aqui no contexto que a gente vinha falando, né? Que é ter a visibilidade, mas ao mesmo tempo ter um plano de ação. Ou seja, saber o que eu vou fazer com essa visibilidade. Porque se eu ter só o mapa também e ele ficar lá sentado como um grande backlog infinito, não vai servir de nada. Mas ter esse mapa é necessário, essa visibilidade é necessária para que eu consiga saber aonde investir. Faz sentido? Faz total. Eu concordo com você, eu também sou fã dos dados, né? Porque eu odeio um achismo, assim, né? Decisão de cima para baixo, que tipo... Não, é porque na minha experiência... Amigão, não quero saber da sua experiência. Eu torço para que ela não tenha sido ruim, tá bom? Mas eu não quero saber da sua... Me traga números. Se você me trouxer números, e não vem tentar me ludibriar com esses números aí políticos. Mas eu concordo total, porque às vezes na experiência das pessoas... não, mas nesse cenário aqui, na minha experiência, eu já fiz isso em outros lugares e eu fiz isso aqui. Tá bom, mas não, as coisas não são iguais, o momento não é igual, nada é igual. Meu Deus, meu chefe vive postando no LinkedIn lá, segue ele gosta que dá um like lá. Segue, Diogo Goebel. Ele posta todo mês quantas vulnerabilidades novas saíram. A média por dia é de 130. Gente, 130, olha, se você... 120 algumas foi desse mês. Eu tava pensando na hora do banho, 120. Tá bom, vou fazer essa conta ficar fácil, tá bom? Por dia. Gente, olha, é muita. Não dá pra fechar num dia, você não vence. É impossível vencer. E tiver usando base JavaScript dentro do core, aí o JavaScript é um framework por segundo, né? E aí você multiplica isso por 130, você vai ter isso aí, vulnerabilidades infinitas. Não usem JavaScript. Brincadeira. Nós não falamos de Java, estamos falando de JavaScript. Exato. Não, mas olha, eu concordo total. Eu tenho que dizer que minha carreira em segurança começou há pouco tempo, assim, que eu venho olhar para isso, mas dentro de um quadradinho aqui de containers e Kubernetes sempre, assim. Não deixa escapar muita coisa. Mas eu acho, e aí eu até ouvi você falar um pouco mais sobre DevOps e algumas coisas mais, né? E olha, você é uma das poucas pessoas que eu já escutei falar de segurança
e de containers, Kubernetes e outras coisas, tá? Parabéns aí. Obrigada. Então, bom, Carol, você é uma das poucas pessoas que eu vejo falando de segurança e de containers e Kubernetes, né? E a gente vê que Kubernetes, ele tinha um medo, assim, as pessoas tinham medo de que, isso aí vai passar, ou vou apostar nisso ou não, e etc. E a gente já percebeu que virou o novo default, assim, hoje é raro você encontrar algum lugar que não tenha um Kubernetes rodando, assim. Mas só que olhar para a segurança num ambiente tão dinâmico, né, salvo as pessoas que decidem tornar o seu Kubernetes não dinâmico, e aí eu digo para você, volta pro bare metal. Você tá usando errado. Não, de repente você tem um porquê para isso, mas não vai pro Kubernetes. O Kubernetes não foi feito para isso. Não reclama. Mas um ambiente tão dinâmico assim, né? E eu acho que até a tecnologia tem avançado e trazido mais dinamismo ainda, né? Não sei se pro bem ou pro mal, mas está trazendo para todo mundo. Eu gosto muito de citar aqui. É um fato, né? É um fato, né? O Kleber do C6, eu escutei ele falar outro dia, e aí perguntaram, o que você acha sobre como você está se preparando para IA que os hackers vão utilizar para atacar vocês? Do mesmo jeito que os hackers. Eles vão usar para atacar, eu vou usar para me defender. A ferramenta tá para todo mundo. É isso. Mas, então as coisas só tendem a ficar mais dinâmicas ainda, né? Com o que você tem se preocupado para esse momento novo que a gente está vislumbrando, ou talvez já vivendo em alguns pontos, assim? Eu acho que a minha preocupação, ela tem sido bastante a fundação mesmo, sabe? Sendo bem honesta, assim, a gente vem falando bastante de tecnologias, de formas, de ferramentas, etc., poxa, resolve isso aqui com uma ferramenta que vai analisar teu código, vai te dizer exatamente o que precisa ser corrigido e tudo mais e tal. E eu tenho me preocupado bastante com o básico, que é, ok, mas o que você faz com tudo isso? Porque você não... Eu posso estar muito errada. Se eu estiver errada, eu, graças a Deus, gostaria muito de estar errada, mas eu duvido que eu vou ter energia e pessoas o suficiente para corrigir todas as 130 vulnerabilidades por dia que vão surgir, sabe? Uhum. Não temos pessoas o suficiente. E também me encontro no lugar de achar que é bastante inocente a gente achar que a IA vai resolver tudo, né? Porque no final do dia, ela também produz código, ela também produz vulnerabilidades, ela também é uma ferramenta de automação hoje para mim, né? E para automatizar, a gente precisa saber o que precisa ser automatizado. Então, a IA é uma ferramenta bacana, mas também não é uma bala de prata. Existe ali as suas limitações, existe contexto de negócio que precisa ser estudado, Então, eu me preocupo, aquela palestra, ela é realmente aquilo, essa palestra e esse discurso, ela é exatamente o que eu me preocupo, que é, cara, a gente tem muito dado, mas ninguém sabe o que fazer com isso. Uhum. Porque ninguém está se preocupando realmente em saber o que precisa ser resolvido, em que realmente precisa ser priorizado e resolvido, porque senão isso vai dar um ruim muito grande. Eu acho que no final do dia é isso, assim, por mais tecnologias que a gente tenha, por mais automações que a gente tenha, por mais coisas malucas que a gente tenha, no final do dia vai precisar haver uma priorização, vai precisar haver uma correção. Isso a gente não tem como escapar. Não tem bala de prata que vai dizer que as coisas vão ser altamente corrigíveis, porque vulnerabilidade vai existir e vai sempre continuar existindo. A questão que me preocupa é, as pessoas estão esquecendo de saber o que corrigir. E por que elas estão corrigindo? Então, muitas vezes é um dashboard enorme que vão dizer assim, corrijam só as críticas. Mas aí tem uma vulnerabilidade média que tem um exploit público, num negocinho muito simples, né, talvez que não está protegido atrás de um AF, e pronto, acabou sua empresa, porque os dados todos vazaram, sabe? E outro ponto importante que a gente tem visto como bastante interessante é o usuário na ponta também tem que compreender que o dado dele, ele é uma moeda de troca. Então, quando a gente está falando sobre segurança de dados, não adianta segurança dos seus dados, dos dados pessoais, etc., né, dos dados sensíveis, seja lá quais dados sejam, eu estou falando da sua moeda de troca, não é só financeiro também. Então, o usuário na ponta precisa também se conscientizar de que uma vez que ele está dando o dado dele, ele está dando dinheiro para outra pessoa. Eu ouvi uma frase muito interessante numa reportagem que eu li, que falou basicamente o seguinte, olha, se você está usando um produto digital, e esse produto digital, você não paga por ele, o que você está pagando é os seus dados. E isso é a coisa mais real que tem, sabe?
Então, o usuário se conscientizar que é necessário ter uma segurança, uma proteção dos dados dele, e as empresas, e os técnicos, a liderança, o produto, toda essa cadeia que a gente conversou, se conscientizar de que não tem como fugir, tem que corrigir, fim. Isso a gente não tem como fugir. E essa hoje é a minha maior preocupação, porque a gente está falando muito de coisa lá na frente e esquecendo o backlog lá atrás, né? Eu sou uma pessoa muito simples. Eu só quero que as coisas sejam corrigidas. Massa. Basicamente é isso, João. Que da hora. Eu tenho uma última pergunta de segurança ainda, que é, talvez o maior medo, assim, dos times de segurança são os insiders, né? E não é a Tech T-Shirt, que não patrocina esse podcast. São as pessoas da própria empresa que nem precisa, né, ser um cara que foi implantado lá, essas coisas de filme, não precisa disso. Eu posso citar aqui que eu sou todo mundo já sabe que a minha opinião não reflete a do meu empregador, mesmo que ele patrocine esse podcast. Tá tudo bem. Que no caso do Banco Central, há pouco tempo agora, né? O cara foi abordado e olha, eu fico imaginando quão mal esse cara ganhava, porque ofereceu 5 conto pra ele no bar, pra ele dar as credenciais dele. Olha, chefe, acho que você cavou essa cova pra você, pagando tão mal esse cara. Mas 5 conto pro cara entregar a CLT na mão do cara. Mas tem alguma saída, sim, né? Porque, sei lá, nos primeiros trabalhos, quando a gente ia no emprego, assim, você entregava antecedentes criminais. Uhum. Talvez no ramo financeiro ainda entregue, não sei. Mas tem empresas que ainda pedem, né? Antecedentes criminais. Mas eu não sei se isso vale de alguma coisa, né? Sei lá, se o cara era bicheiro antes, que é agora. Exato. Assim, é um assunto complexo, assim, insider. Não tem como fugir da monitoração, né? Eu preciso monitorar o que as pessoas estão dizendo, eu preciso pegar behaviors específicos dos meus funcionários. Então, precisa se trabalhar um processo de monitoração e principalmente de gestão de acessos. Então, a pessoa, por exemplo, precisa ter aquele acesso? Sim, então aquele acesso precisa ser monitorado. Se aquele ativo ali, um ativo muito crítico, é um servidor que contém todas as chaves criptográficas para a gente assinar uma mensagem para ir para o SPI lá no Bacen. Poxa, então esse servidor precisa ser altamente monitorado, né? E o time de resposta a incidente de segurança, junto com o time de infra, precisa mapear isso muito bem. Então, tudo em segurança, ela vai recair sobre isso, sabe? Sobre dar acesso a quem precisa, monitorar esse acesso e responder esse incidente, né? Trabalhar a contenção do incidente o mais rápido possível e fechar e dificultando as coisas. A gente tem um termo de segurança muito legal que é segurança em camadas. Então, quanto mais estruturas de monitoramento, de proteção eu tiver, mais eu vou conseguir fechar ali as pequenas brechas, né? Então, passa muito por aí, não tem mistério. Só que é um trabalho realmente muito complexo e chato, assim, no final do dia, né? Porque você vai ter que trabalhar a heurística, poxa, esse usuário todos os dias, ele loga tal hora, faz isso. De repente ele logou domingo, meia-noite. Não tem nenhum incidente, não tem nada. Uai, esquisito, né? Aí ele loga toda vez de São Paulo, agora ele tá logando da China? Não sei, meio estranho, né? Enfim, precisa ter esse nível de suspensão de confiança, né? Para que eu consiga realmente ser assertivo ali com os meus dados e os meus processos. Então, a segurança ela vai trabalhar esse cenário. E Insider é realmente um cenário muito, muito complexo nesse sentido, porque é um trabalho bastante minucioso, né? E aí só um disclaimer também, que a minha opinião não vai refletir dos meus empregadores atuais ou futuros, é só eu mesmo sendo polêmica, mas a gente estava até discutindo, eu e meu parceiro, a respeito desse ponto, né? O que leva uma pessoa a vender suas credenciais por 5, 15, que seja o valor? E eu gosto de acreditar na inocência das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Talvez a pessoa com a credencial, ela nem sabia o valor que aquela credencial teria, sabe? Entende? Ela, 5 mil para mim, assim, beleza. Por quê? Porque falta cultura de segurança, falta cultura do risco. Se ela soubesse o risco, poxa, essa minha credencial loga naquele servidor e esse servidor aqui é crítico pro negócio. Uhum. Então, cara, eu acho que assim, talvez a cabeça da pessoa, ela ia pensar 5 zilhões de vezes se vale realmente a pena os 5, 15, 20 mil que seja, sabe? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nos nossos colaboradores, nas pessoas que trabalham com tecnologia de forma geral, essa questão do risco, né? Do que a gente está protegendo, né? O que é necessário para a empresa. Porque talvez
talvez, quem sabe, um dia as pessoas não vendam as credenciais por um valor XYZ. Mas é porque eu sou bastante positivista, eu acredito nas pessoas, etc. O meu parceiro fala que eu sou muito inocente, né? Talvez. mas é bom a gente pensar dessa forma. Sim. Não, e se for vender, fica uma dica aqui, prepara o corte. Ó, se for vender suas credenciais, é de pelo menos uns 8 dígitos aí em diante, pelo amor de Deus. Para! Não vou comentar. Não, que da hora. Carol, obrigado. Olha, esse papo foi muito bom, eu adorei. Amei também. Eu não sei se o do OASP ficou gravado a sua palestra. Será que ficou? Eu acho que não, mas eu vou disponibilizar, talvez no LinkedIn, a palestra, o PowerPoint. As pessoas me pediram bastante, daí eu vou disponibilizar no LinkedIn também para as pessoas verem. Tá bom. E quem quiser me adicionar lá para trocar ideia, enfim, fique à vontade. Olha, como de sempre, como de praxe, aqui o LinkedIn da Carol tá aqui em algum lugar perdido, porque eu sou bem organizado, tá? É só você olhar, tá aí, eu prometo, tá bom? Mas pra gente terminar aqui então, Carol, uma recomendação sua pro pessoal desopilar, relaxar, esquecer que tem alguma proposta para comprar a credencial dele, pensar em outras coisas. A proposta que eu tenho talvez seja... Eu gosto bastante de animais, né? Na minha casa eu tenho 7 bichos. Assim. Olha! Então, exato. Tô precisando de uma fazendinha assim, pra lidar com esse monte de bichinho. Mas é isso, uma parada que eu adoro realmente é passar tempo com os meus bichinhos aqui, brincar, passear com eles, fazer as coisas, enfim, tratar esse cenário. E tirando isso, que eu gosto bastante é de ler. E recentemente eu fiquei um pouco fissurada com essa coisa da economia. Então eu tenho estudado bastante cenários de spread fiscal, macroeconomia, eu me encasquei com isso. E aí tenho estudado bastante, assim, principalmente porque é interessante olhar isso do ponto de vista de segurança. Então, atualmente estou lendo um livro muito legal, que é um livro sobre estratégias de economia para cibersegurança. Depois eu posso passar o nome do livro, mas está sendo bastante enriquecedor, assim. Então, meu tempo fora das telas ou eu tô lendo com a cara enfiada num livro, ou eu tô passando a mão no gato, ou jogando uma bolinha pro cachorro. Não tem muita coisa no jogo. Massa, que da hora, muito legal. Olha, como tu já sabe, eu não sei ler, então eu sempre falo para as pessoas sobre filmes, talvez a coisa que eu mais gosto de fazer. E a minha esposa, ela tem uma fixação por línguas novas, então ela está estudando, nesse momento ela está estudando chinês, japonês e eu acho que armênio ao mesmo tempo. Não sei, não é possível. Amei sua esposa, vamos ser amiga. Vou apresentar para vocês. E ela me chama no sábado e fala assim, vamos assistir um filme no cinema? Eu falei, bora. Mas pensei, não tem nada da Marvel passando, o que nós vamos assistir? E aí nós fomos assistir um filme chamado Monsenhor Aznavour. Você deve pensar, quem será esse maluco? Olha, se você estiver ouvindo esse podcast e ainda tiver, corre e assiste, tá? Não é um filme que precisa do cinema, mas é muito legal. Olha só, se você tem nossa idade, assim, por aí, né? Você deve ter assistido um lugar chamado Notting Hill. E tem a música mais famosa. É desse cara. Olha, o filme é todo em francês. Ah, que legal! É muito legal. É muito legal descobrir que a música... Mas que eu saiba, era o Elvis que cantava essa música. Tipo, pô, o cara andou e cantou junto com a Edith Piaf. Poxa. Simplesmente, tá? Então, poxa. Depois, assistam um filme muito legal, de verdade, assim, lições que você pode tirar pra vida, sabe? Sobre negociar, coisas, abrir mão ou não. Você pode tirar a lição do jeito que você quiser, assim, mas é um ótimo filme, assim, foi surpreendentemente bom, assim. Mesmo não sendo um circuito, sabe, hollywoodiano, né? É um filme francês e etc, de um cantor francês, mas maravilhoso o filme, guardem aí. Monsenhor Aznavour, com certeza eu tô falando errado, mas Aznavour é com Z, A-Z-N-A-V-U-V-O-U-R, nossa senhora, difícil, tá bom? Eu vou pôr o link do IMDb, né? Ainda tá no cinema, não piratei ainda, depois, se nenhum streaming colocar, né, aí você não vai ter jeito. Usa NordVPN, que também não me patrocina. NordVPN. Me perdi no personagem. Léo, me ajuda. Carol, quero te agradecer
pessoalmente, muito obrigado por esse papo, muito obrigado pela palestra lá no OASP e agora também. Obrigado por compartilhar essa experiência toda, tá? É muito legal a gente ver, é muito legal a gente conversar com alguém que tá tranquilo sobre isso. Eu já vivi isso aqui tranquilamente muito tempo. Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, João, e assim, estamos sempre à disposição, toda vez para falar e tal, eu adoro conversar a respeito do tema, então é isso, eu amei realmente aqui, foi um papo super legal, espero que as pessoas também consigam pegar algo de legal dessa nossa confusão aqui. Muito bom. Então, muito obrigado para vocês que nos ouviram ou nos viram até agora. Deixa seu like, compartilha, aquele negócio todo que já era para ter feito, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.